Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula vou contar um pouco da minha história. Sendo mais específico, por que é que eu resolvi ser professor de matemática. Bom, eu já dava aulas para os meus colegas no ensino fundamental. Eu lembro muito bem de meus colegas irem à minha casa para eu dar aula para eles. Claro que eu não cobrava. Era uma relação entre amigos, mas ficava bem claro que era eu quem estava lecionando. Mas de qualquer maneira, foi quando eu fiz 12 anos que uma grande pergunta surgiu na minha cabeça, que é: como surgiu o universo? E essa pergunta realmente me deixou muito interessado no assunto. Foi aí que surgiu a astronomia para mim. Nossa, eu passei muitas noites da minha infância e adolescência tentando entender como é que pode do nada surgir um universo, como que é o universo em larga escala. E foi por essa época que o jornal local aqui do Rio Grande do Sul, a Zero Hora, lançou em fascículos esta coleção, que tratava do assunto universo. E este livro foi o meu primeiro contato com a astronomia. Eu adorava esse livro, eu li ele muitas vezes. Eu era criança e ficava deslumbrado com os assuntos que apareciam aqui. Outro livro que fez toda a diferença, enquanto eu era ali criança, adolescente, foi quando eu descobri que existia o Stephen Hawking. Esse aqui era muito difícil de ler, mas eu adorava. E eu realmente gostava do assunto. Estudava pela manhã e às tardes eu ia à biblioteca da minha escola. E lá ficava abrindo as enciclopédias. Era uma época em que não se tinha o Google para pesquisar, tinha que pegar uma enciclopédia como a Barça ou a Britânica. E eu devorava aquilo. Para você ter uma ideia do quanto que eu gostava do assunto, esta aqui é a minha pilha de manuscritos. Isso aqui é tudo feito à mão. Eu abria os livros e ficava estudando assunto por assunto. Digamos, se eu estivesse no 5º ano do ensino fundamental, eu começava a olhar os livros de ciências do 6º, do 7º, do 8º, para ver o que é que tinha aparecido com o assunto. Ficava abrindo os livros de física do ensino médio, tentando ver qualquer coisa que fosse relacionada com a astronomia que me permitisse sanar um pouco das dúvidas. Mas claro que é nas enciclopédias, principalmente a britânica, que eu me achava bem mais. Então aqui, por exemplo, uma página. Não sei dizer quantas páginas tem aqui, mas imagina quantas vezes eu fui à biblioteca para formar isso daqui. Então, claramente, eu queria ser um astrofísico. Mas chegou ali, por volta da época de eu fazer o meu vestibular, quando percebi algo um tanto quanto óbvio. Aqui no Rio Grande do Sul, naquela época, não existia um curso de astrofísica. Eu percebi que no Rio de Janeiro eu poderia fazer. Só que sair daqui, morar em outro estado sozinho, os meus pais não teriam condições de me bancar, eu teria que trabalhar. Aí eu desisti do meu sonho. Fiquei um tanto quanto perdido, porque eu já tinha um caminho bem certo para seguir, só que agora eu estava sem essa opção. Não quis me meter na loucura de me mudar para outro estado que eu nem conhecia, procurar uma profissão só para conseguir me sustentar. Não quis fazer isso. Então surgiu a ideia de eu fazer ciências da computação. Entrei no cursinho pré-vestibular
com essa ideia na cabeça. Dentro do cursinho, que se chamava Mauá, nem existe mais, mas era o melhor que se tinha aqui no Rio Grande do Sul, eu tive pela primeira vez na vida aulas de verdade. Eu amava as aulas do cursinho. Praticamente todo o meu histórico escolar foi feito em escola pública. E, infelizmente, pelo menos na minha escola, os professores não eram muito bons. Então, quando eu cheguei ao cursinho pré-vestibular, que de fato eu vi aqueles grandes professores, eu fiquei maravilhado. Então decidi, aí está o que eu quero fazer. Eu quero ser professor de matemática de cursinho pré-vestibular. Então esse foi o meu primeiro projeto dentro da matemática. Durante a minha graduação em matemática, eu já fui me encaminhando para uma linha de pesquisa que não deixasse o meu sonho de astrofísica tão distante. Então, os meus estudos em pós-graduação são em geometria riemanniana, que é a matemática que se usa na teoria da relatividade. Então, em certo sentido, eu não abandonei o meu sonho da astrofísica, mas felizmente encontrei aí na matemática um trabalho que adoro tanto. Hoje em dia eu jamais substituiria o meu trabalho de matemática pelo de astrofísica. Felizmente essa mudança ocorreu e foi muito boa. Um sonho ficou para lado, mas surgiu aí a minha nova grande paixão. Eu acredito realmente que eu consigo fazer muito mais diferença na matemática do que eu faria se fosse um astrofísico. Então, é por isso que eu me tornei professor de matemática. Em certo sentido, foi porque eu fiquei maravilhado ao ver as aulas de matemática que eu tive no cursinho pré-vestibular. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.